Mariana sempre foi uma sonhadora. Desde pequena, acreditava que o amor verdadeiro existia. Daquele tipo que faz o coração bater mais forte, que transforma dias comuns em momentos mágicos. Crescendo em uma pequena cidade do interior da França, ela se perdia em livros de romance e escrevia cartas que nunca enviava, guardadas em uma antiga caixa de madeira sob sua cama. Aos 25 anos, Mariana se vê diante de um recomeço. Após anos em um relacionamento que a fazia se sentir invisível, ela decide que é hora de se redescobrir. Muda-se para uma cidadezinha charmosa, cercada por campos de lavanda e cafés aconchegantes, em busca de paz, inspiração e, quem sabe, uma nova chance de acreditar no amor. É nesse novo capítulo que ela conhece Philippe, um homem enigmático, com olhos que pareciam guardar segredos e uma calma que a desarmava. Ele surge em sua vida como uma brisa inesperada, colocando em dúvida todas as certezas que Mariana pensava ter sobre si mesma e sobre o amor. Mas a jornada de Mariana não será fácil. Ela terá que enfrentar os fantasmas do passado, a insegurança que carrega no peito e os medos que a impedem de se entregar de verdade. Em meio a encontros, desencontros e recomeços, ela descobrirá que o mais importante não é encontrar alguém que a ame, mas aprender a se amar primeiro. Naquela manhã nublada de outono, Mariana caminhava pelas ruas de Saint-Michel-sur-Loire com a mesma calma com que regava suas flores todas as manhãs. O frio beijava seu rosto com delicadeza, e o cheiro de pão recém-assado escapava pelas portas, entreabertas das padarias. Ela gostava daquela rotina, mesmo que às vezes sentisse que algo dentro dela permanecia suspenso. Como se sua história ainda não tivesse começado de verdade. Trabalhava em uma floricultura pequena, quase escondida entre as casas de pedra da vila. Gostava de observar as pessoas escolhendo flores, como se cada botão colorido pudesse traduzir sentimentos que ninguém sabia dizer em voz alta. Era boa em cuidar dos outros, mas quando se tratava de si mesma, Mariana se perdia entre inseguranças e silêncios. Achava-se comum demais, discreta demais, invisível demais. Naquele dia, decidiu pegar um caminho diferente de volta para casa. Um beco estreito, ladeado por paredes cobertas de era, chamou sua atenção. Não sabia explicar porquê, apenas seguiu. No fim da rua, uma placa envelhecida balançava ao vento. Librairie des âmes oubliées, Livraria das Almas Esquecidas. E porta rangeu ao ser empurrada, como se não fosse aberta há muito tempo. Lá dentro, o ar era morno, com o perfume de páginas antigas e madeira envelhecida. As estantes eram tão altas que quase tocavam o teto, e livros de todos os tamanhos e cores se amontoavam em pilhas caóticas. Bonjour? Mariana chamou, mas ninguém respondeu. Foi quando ela viu, entre 2 volumes de capa dura, um pequeno caderno de couro azul marinho. Não tinha título, nem nome de autor. Estava ali, quase escondido, ou talvez à espera de alguém. Ela o pegou com cuidado. Ao abrir a primeira página, leu, com a respiração presa. Esta história não começou quando foi escrita, mas quando foi lida. Mariana sentiu um arrepio subir pelas costas. Aquilo não era um livro qualquer. Era um diário. Mas de quem? Virou a página. Não havia datas, apenas descrições suaves de cenas simples. Uma jovem caminhando entre flores, uma livraria escondida no fim de uma rua esquecida, uma mão pegando um diário azul. Ela parou. Era ela. Olhou ao redor. Tudo estava como descrito. Coração acelerou. As pontas dos dedos tremiam. Mariana não sabia se estava sendo vítima de uma brincadeira, se tinha enlouquecido, ou se finalmente estava prestes a viver algo que escapava à lógica. Guardou o diário na bolsa e saiu em silêncio. O vento agora parecia sussurrar segredos. E Mariana, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia mais esperando por ela do que os mesmos caminhos de sempre.
A noite chegou silenciosa, com o céu encoberto por nuvens cinzentas e o som distante da chuva fina tocando o telhado da casa de Mariana. Ela estava sentada na poltrona perto da janela, enrolada em uma manta xadrez que sua avó lhe dera anos atrás. Na mão, uma xícara de chá de camomila. No colo, o diário azul. Por horas, hesitou em abri-lo novamente. Algo dentro dela dizia que depois da próxima página, nada seria como antes. Era uma sensação estranha, uma mistura de medo, fascínio e esperança. Quando finalmente girou a capa de couro e passou pela introdução, encontrou novas palavras escritas com uma caligrafia simples, quase familiar. Eram frases curtas, descrições suaves, mas íntimas, como se tivessem sido retiradas de seus próprios pensamentos. Ela tinha o hábito de esconder os sentimentos por trás de um sorriso tímido. Costumava evitar espelhos, como se neles pudesse ver não quem era, mas quem acreditava que não era suficiente. Mariana se encolheu um pouco, como se tivesse sido vista por alguém que a observava há muito tempo. Aquele texto não era sobre uma personagem, era sobre ela. Página após página, as palavras continuavam. Eram descrições de momentos pequenos. Ela escolhendo flores no mercado, olhando vitrines sem entrar, desenhando em um caderno que nunca mostrava a ninguém. Então, uma frase que a fez perder o fôlego. Na semana seguinte, ela cruzará o caminho de um estranho na Praça dos Salgueiros. Ele irá sorrir. Ela irá duvidar. A Praça dos Salgueiros ficava a poucas quadras dali. Era onde Mariana costumava almoçar sozinha nos dias mais quentes, sentada no banco de pedra sob as árvores antigas. Fechou o diário devagar. Olhou pela janela. A chuva persistia. E se fosse só coincidência? E se alguém a conhecesse e tivesse armado aquilo? Mas quem? Ela não era o tipo de pessoa que atrai atenção. E ainda assim, ali estavam suas atitudes, seus hábitos, seus pensamentos mais íntimos. Aquilo era um mistério, um aviso ou um convite. Na manhã seguinte, Mariana acordou mais cedo. Vestiu seu casaco favorito, prendeu os cabelos com uma fita azul e caminhou até a praça. O coração batia forte a cada passo. Sentou-se no banco de sempre, olhou ao redor. Nada parecia diferente, até que, do outro lado da praça, um rapaz parou diante de uma banca de flores. Alto, cabelos castanhos e desarrumados, roupa simples. Ele olhou para ela. Não por acaso, mas como se já a conhecesse, e então sorriu. Mariana desviou o olhar, o coração disparado. Ela irá duvidar. As palavras do diário ecoavam em sua mente. Não era só uma coincidência, era o começo. A semana passou devagar, como se cada minuto quisesse permanecer um pouco mais antes de ser esquecido. Mariana voltou à rotina da floricultura, entre arranjos delicados, perfumes suaves e clientes apressados que mal levantavam os olhos. Por fora, tudo seguia igual. Mas por dentro, Mariana carregava um novo peso. O diário e suas palavras, que agora pareciam escrever sua vida antes mesmo que ela a vivesse. Ela não voltou à praça nos dias seguintes. Tinha medo de encontrar o rapaz de novo, medo de que ele a reconhecesse. Medo, principalmente, de ser vista como realmente era, porque apesar da aparência doce e da voz suave, Mariana vivia em guerra com seu reflexo. Tinha o hábito de se esconder atrás de roupas largas, de evitar fotos, de se comparar em silêncio com tudo e todos. Cada elogio soava falso. Cada olhar, uma ameaça. Naquela quinta-feira, ao fim do expediente, Mariana fechava a loja quando encontrou uma pequena flor murcha no chão. Era uma peônia branca, sua preferida. Pegou-a com cuidado, pensando em levá-la para casa. Ao entrar, percebeu que o diário estava aberto em sua mesa, mesmo que ela tivesse certeza de tê-lo deixado fechado. A beleza não está na flor mais viva, mas em quem ainda oferece perfume mesmo quando se sente murcha. Sentou-se em silêncio. Sentia-se exatamente assim.
murcha, invisível. Mas o diário não parecia vê-la com os mesmos olhos que ela tinha de si mesma. Ele via beleza onde ela só via falhas. Resolveu escrever pela primeira vez nas páginas em branco do final do caderno. Não sabia se era permitido, mas precisava dizer algo, mesmo que ninguém a escutasse. Por que você me conhece tão bem? Por que escreve o que eu nunca contei a ninguém? Fechou o diário. Respirou fundo. Na manhã seguinte, ao abri-lo, encontrou uma nova frase, escrita com a mesma caligrafia. Porque às vezes é preciso que alguém acredite em nós antes que consigamos nos ver com clareza. Mariana chorou, não de tristeza, mas de alívio. Era como se alguém estivesse ali, do outro lado das páginas, segurando sua mão em silêncio. Naquele mesmo dia, enquanto regava as hortênsias da vitrine, ouviu uma voz familiar. Você gosta de peônias? Era ele, o rapaz da praça. Segurava uma flor enrolada em papel craft. Sorria com simplicidade. Vi essa e pensei em você, disse, estendendo a flor. Mariana ficou paralisada por um segundo. Depois, com um gesto tímido, aceitou. Não sabia o que dizer. Apenas sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Naquela noite, ao escrever em seu caderno, não perguntou nada, apenas agradeceu. O sábado amanheceu ensolarado, e Saint-Michel-sur-Loire parecia mais viva do que de costume. O céu limpo refletia nos paralelepípedos molhados da chuva da noite anterior, e as folhas amarelas dançavam com a brisa leve do outono. Mariana acordou, mais cedo do que o habitual. Passou alguns minutos sentada na cama, olhando o diário fechado sobre a mesa. Pela primeira vez em semanas, não sentia a necessidade de abri-lo. Era como se por um breve momento ela quisesse viver sem saber o que estava por vir. Vestiu um vestido azul claro, que costumava deixar no fundo do armário para ocasiões especiais. E se não fosse hoje, quando seria? Pegou um livro, mais como desculpa para si mesma do que por interesse em lê-lo, e caminhou até a Praça dos Salgueiros. A mesma de antes, a mesma que agora guardava uma nova lembrança. Ele já estava lá, sentado no banco de madeira, com uma câmera pendurada no pescoço e um caderno de desenhos no colo, tão simples quanto no dia em que a viu pela primeira vez. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu, um sorriso que não carregava pressa nem expectativas. Bonjour, Mariana, disse, como se conhecesse seu nome desde sempre. Ela franziu a testa, surpresa. Como está na plaquinha da floricultura? Respondeu, rindo leve. Eu reparei da última vez, ela sorriu, aliviada e um pouco envergonhada por ter achado que o destino talvez fosse mais mágico do que era. E você? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Tem nome? Felipe pôs silêncio. Mas não era o tipo desconfortável. Era o silêncio de quem observa as árvores balançando, de quem ouve os pássaros e sente o vento na pele. Você desenha? Perguntou ela, apontando para o caderno. Felipe abriu o caderno. Não havia retratos. Apenas traços soltos, formas abstratas e algumas frases espalhadas entre as páginas. Pareciam pensamentos rascunhados com lápis. Eu desenho o que sinto, disse ele. Quando não sei o que dizer, deixo que o traço fale por mim, Mariana. Entendeu imediatamente. Era assim que ela se sentia com as flores. Cada arranjo que montava era uma tentativa silenciosa de dizer o que não cabia em palavras. E você? Ele perguntou. Sempre tão silenciosa, mas tem olhos que parecem contar histórias. Ela olhou para o chão. Queria dizer algo. Queria dizer tudo. Mas a voz ficou presa em algum lugar, entre o medo e a insegurança. Felipe não insistiu. Apenas tirou uma foto dela, sem aviso, sem pedido. Desculpa, disse em seguida. Foi instintivo. Você estava bonita assim, olhando o chão, mas pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela não sabia se agradecia ou se escondia, mas não fugiu. Pela primeira vez, não fugiu.
A tarde passou devagar, como um velho filme em preto e branco. Eles falaram sobre livros, sobre música, sobre o tempo. E no meio de tudo isso, Mariana se sentiu leve. Naquela noite, ao abrir o diário, havia apenas uma frase escrita: alguns encontros não mudam a vida, eles apenas a revelam. E Mariana, pela primeira vez, sentiu que talvez não fosse invisível. Talvez só estivesse esperando ser vista de verdade. Os dias seguintes foram preenchidos por mensagens trocadas, encontros breves e sorrisos roubados entre as manhãs e as tardes de trabalho. Felipe aparecia vez ou outra na floricultura com alguma desculpa nova. Uma flor para a avó, um vaso quebrado, uma dúvida sobre uma planta que claramente não existia. Mariana ria por dentro. Era tudo tão leve, tão improvável, que parecia irreal. Mas quanto mais o coração se aquecia, mais a mente de Mariana gritava: ele vai enjoar de você. Você não é tão interessante quanto parece. Ele está vendo só uma parte. E quando descobrir o resto, essas vozes vinham de longe, de anos de olhares que a diminuíram, de palavras ditas com desdém, de comparações constantes. Vozes que se tornaram suas, mesmo sem ela perceber. E quanto mais Felipe se aproximava, mais Mariana recuava. Certa tarde, enquanto arrumava vasos na vitrine, ele apareceu com 2 cafés e um sorriso despretensioso. Aceita um intervalo? Ela hesitou. Seu reflexo no vidro a encarou. Sentiu o velho peso apertar o peito. Hoje não. Estou cheia de coisas, respondeu, mesmo sabendo que não era verdade. Felipe assentiu, compreensivo, mas seus olhos denunciaram uma pontinha de decepção. Ele não insistiu. Apenas deixou o café em cima do balcão. Naquela noite, Mariana se deitou com o coração apertado. Olhou para o diário. Abriu com dedos trêmulos. A página estava em branco. Pela primeira vez, não havia uma mensagem, uma frase, uma pista, como se até o diário estivesse em silêncio. E foi nesse vazio que ela entendeu. O que precisava ser enfrentado não estava nas páginas, estava dentro dela. Na manhã seguinte, sentou-se diante do espelho, observou-se por longos minutos. Não para procurar defeitos, como fazia todos os dias, mas tentando ver algo além. Lentamente, pegou papel e caneta, escreveu para si mesma: você não precisa ser perfeita para ser amada. Você só precisa se permitir existir. Foi a primeira vez que disse isso em voz alta. As palavras tremeram, mas saíram, e quando abriu o diário mais uma vez, lá estava a resposta, escrita como se tivesse acabado de brotar da própria alma. É no silêncio entre 2 passos que o coração decide se vai fugir ou continuar dançando. O vento assobiava pelas janelas como uma canção antiga. Era noite e a vila dormia. Mas Mariana estava desperta, os olhos abertos, o coração inquieto. Ela pensava em Felipe, em como ele a olhava como se visse algo que ela mesma ainda não conhecia, em como se aproximava devagar, sem invadir, sem exigir, em como parecia paciente, mas também humano, e pensava em si, na dificuldade que tinha de aceitar um elogio, de acreditar que alguém pudesse, de fato, escolhê-la. O medo de decepcionar, de não corresponder, de ser descoberta como um engano. Com o diário no colo, ela virou as páginas com cuidado, procurando palavras que a reconfortassem, que a guiassem. Mas encontrou algo diferente. Uma página em branco, não apenas branca, viva, como se a tinta estivesse prestes a nascer. Mariana piscou. E então, diante de seus olhos, palavras começaram a surgir. Letra por letra, como se escritas por mãos. Invisíveis. Você acha que precisa se esconder para ser aceita. Mas e se justamente o que você esconde for o que mais encanta? Ela levou a mão à boca, emocionada. A frase seguinte surgiu como um sussurro direto ao coração, a beleza na sua fragilidade e a força em reconhecê-la.
Mariana sentiu algo se quebrar, ou talvez se abrir, dentro de si. Um espaço que por muito tempo estivera fechado, guardado a 7 chaves, começou a respirar. Levantou-se, pegou papel, caneta e escreveu uma carta. Mas não era para Felipe, era para ela mesma. Querida Mariana, você passou tanto tempo tentando se encaixar, tentando ser menor, tentando agradar. Hoje quero que saiba, você merece ocupar espaço. Você é suficiente, mesmo quando duvida disso. Você é feita de delicadeza e coragem, mesmo quando sente medo. E há quem veja essa luz, mesmo quando você a esconde. Dobrou o papel, colocou dentro do diário e fechou. Na manhã seguinte, encontrou Felipe na praça. Ele estava sentado no mesmo banco, como sempre, desenhando em silêncio. Quando a viu, sorriu. Dessa vez, Mariana não desviou os olhos. Sentou-se ao lado dele em silêncio e ofereceu-lhe algo pequeno. Uma margarida que colheu no caminho. Para você, disse. Obrigado, respondeu ele surpreso. Eu sempre fui boa em dar flores. Só não sabia que também podia recebê-las. Felipe olhou para ela como quem entende sem precisar de explicações. E Mariana, pela primeira vez, sentiu que algo dentro dela começava a florescer. Os dias que se seguiram foram sutis, mas diferentes. Mariana não acordava mais com o mesmo peso. Ainda havia dúvidas, claro. Ainda havia vozes que, vez ou outra, sussurravam inseguranças antigas. Mas agora havia também outra voz, mais suave, mais nova, a sua própria. Ela passou a cuidar de si com mais intenção, não por vaidade, mas por carinho. Escolhia suas roupas com mais leveza, prendia o cabelo de um jeito diferente. Comprou um batom cor de vinho e passou em frente ao espelho, só para ver como se sentia. Sorriu. E pela primeira vez gostou do que viu. No fundo do armário, encontrou uma caixa de madeira com seus materiais de pintura. Pincéis adormecidos, tintas secas, telas em branco. Fazia anos que não pintava. Tinha parado quando ouviu que isso não leva a lugar nenhum. Mas agora não queria mais chegar a um lugar. Queria apenas se permitir estar. Montou um pequeno canto na sala, perto da janela. Todas as noites, depois do trabalho, sentava-se ali com uma música suave ao fundo e deixava as cores falarem por ela. Um dia, Felipe apareceu com uma ideia inesperada. No sábado vai ter uma exposição de artistas locais na Praça da Catedral. Nada muito grande, só telas e cafés. Quero te levar. Mariana congelou. Eu? Perguntou como se a palavra não lhe pertencesse. Você? Confirmou ele. Você vai adorar. E acho que precisa se ver no meio disso tudo. Ela hesitou. Não sei se é o meu lugar. Felipe sorriu. Às vezes, o lugar certo parece estranho no começo, mas quando o coração relaxa, ele reconhece o caminho. Mariana prometeu pensar. Passou a semana inteira entre o sim e o não. As dúvidas voltaram. As roupas pareciam erradas. O espelho, mais uma vez, virava um tribunal silencioso, mas então abriu o diário e lá estava escrito. Ela não sabia o que vestir. Até perceber que o que realmente precisava vestir era coragem. Respirou fundo. No sábado, vestiu um casaco creme, colocou o batom vinho e prendeu o cabelo de um jeito despretensioso. Caminhou até a praça, sentindo o coração bater nas mãos. Felipe a esperava perto da fonte. Quando a viu, sorriu. Não de surpresa, mas de reconhecimento. Você está linda, disse. Mariana não desviou, não se encolheu. Apenas respondeu. Obrigada por me convidar e por me esperar. A exposição era simples, mas cheia de vida. Pinturas coloridas, fotografias em preto e branco, pessoas conversando baixo, sorrindo. Mariana se sentiu parte daquilo. Não como alguém que observava de fora, mas como alguém que, de algum jeito, pertencia. Naquela noite, ao voltar para casa, abriu o diário. Uma frase a aguardava. Ela começou a mudar. Não quando o mundo a
Viu diferente, mas quando decidiu enxergar-se com novos olhos. E Mariana, enfim, começou a acreditar que havia espaço para ela no mundo. E mais importante, dentro de si mesma. O sol da manhã invadia a sala como um convite. A luz dançava nas paredes e tocava suavemente a mesa onde Mariana pintava há alguns dias. Suas telas estavam longe da perfeição. Cores ainda tímidas, traços hesitantes. Mas, pela primeira vez, ela não pintava para ser admirada. Pintava porque era dela, porque algo dentro precisava sair. Na floricultura, os clientes começaram a notar a mudança. Mariana sorria mais, olhava nos olhos, respondia elogios com um simples obrigada, sem revirar os olhos ou tentar desconversar. Era como se estivesse florescendo junto com as plantas que cuidava. Felipe continuava presente. Mas agora, Mariana não o via mais como alguém distante, impossível, inalcançável. Via como um homem gentil, curioso e humano, com falhas e silêncios, com dúvidas como as dela. Isso a fazia sentir-se mais próxima, mais real. Uma tarde, ele passou na loja com uma caixinha nas mãos. "É para você", disse, entregando o presente com um sorriso. Dentro, havia um porta-retrato de madeira, simples, com uma fotografia que ele tirara sem que ela percebesse. Mariana, rindo, segurando um pincel sujo de tinta, as bochechas coradas, os olhos brilhando, ela ficou em silêncio por um instante, tocando a moldura como quem segura algo precioso. "Eu quase não me reconheço aqui", murmurou. "Eu sei", respondeu Felipe, com ternura, "mas é você. Talvez a parte de você que sempre existiu e só agora se permitiu aparecer." Naquela noite, Mariana colocou o porta-retrato ao lado do diário. Sentou-se na poltrona com uma xícara de chá nas mãos. Abriu o caderno com o coração calmo. As páginas anteriores estavam lá, intactas, mas na última, uma nova frase surgia, como se tivesse sido escrita no exato momento em que ela respirava. A verdadeira história começa quando ela escolhe se amar. Mariana fechou os olhos, sorriu. Sim, era o começo, não do romance com Felipe, embora ele também florescesse, mas de algo mais profundo, mais urgente, mais necessário, o romance com a própria vida, com seus medos, suas camadas, seus sonhos. Na manhã seguinte, Mariana recomeçou o diário, não como leitora, mas como autora. A história de Mariana continua na parte 2. Novos caminhos, novos desafios e talvez novos sentimentos. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar o que vem a seguir, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Assim, você apoia esse projeto e ajuda a espalhar histórias de superação, amor e recomeços. Nos vemos em breve.